Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo. O leão fugiu do trono, céu e terra. A cultura da adoração não existe no céu, está estabelecida na terra. Aquela Bom dia, Igreja Metodista Renovada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Vamos ficar de pé? Eu quero ler um versículo que o Senhor falou comigo nessa manhã. Quando eu acordei, o Senhor estava ministrando comigo sobre adoração. E aí Ele me deu esse versículo e eu vou aqui falar para vocês. É em João 4:23, que fala assim. Aqui Jesus está falando com a samaritana. E aí Ele fala assim para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, que nessa manhã e também na nossa vida nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, há um culto racional a Deus. E em espírito, o nosso coração, que o nosso coração vai estar adorando a Ele sempre, porque muitas vezes nós fazemos tudo no automático, nós cantamos as músicas no automático, nós tocamos automático, mas eu quero que hoje você olhe para Deus no louvor e na adoração e adore a Ele em espírito e em verdade, só com o nosso coração e também com o nosso gesto. Se quiser, levante a mão, pula, dança, mas que a gente venha adorar a Deus hoje em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Contigo, dançarei contigo em meio a tempestades, correrei contigo pelos altos montes, eu viverei para te servir, meu Senhor, proclamarei enquanto eu viver.
Vamos declarar isso mais uma vez? Deus? Deus é o meu tesouro, é a minha força, é a minha herança. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, e eu direi ao mundo, Ele é tudo pra mim. Amém. Feche seus olhos. Que hoje nós venhamos declarar que se abram os céus e o teu reino vem. Eu sinto muito Deus aqui, Ele quer falar conosco, Ele quer se manifestar. Então, em que nome de Jesus nós venhamos se conectar a Ele. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Que se abre o céu neste lugar, que se abre os céus neste lugar. Adora Ele, adora Ele. Levante suas mãos, adorando o único que é digno de louvor e adoração. Adore, que se abra os céus, que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Agradeça o nome dele neste dia. Fala que ele é santo, que ele é único, que ele é incomparável. Incomparável tu és, Senhor. Incomparável tu és. A sua beleza é incomparável. A sua glória é incomparável, Deus. E hoje nós declaramos, Deus, que se abre o céu, Senhor, neste lugar. Que se abre o céu, Senhor, na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, Deus. Em espírito e em verdade, Pai. Porque é isso que o Senhor procura. É isso que o Senhor procura. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Jesus, declaramos, Senhor, neste dia, Pai, que a nossa fé e a nossa esperança está em você, Deus. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela tua presença, Pai. E que não venha, Senhor, ser só um momento, Deus, mas que nós venhamos, Senhor, saber adorar o Senhor em espírito e verdade, porque é isso que o Senhor procura. Adoradores que adorem em espírito e verdade, com a vida. Jesus, que a gente venha te adorar, Deus, com as nossas ações. Que
Que a gente venha te adorar, Jesus, com as nossas atitudes, Pai, com as nossas palavras. E ainda mais com o nosso coração, Pai. Que nosso coração sempre, Deus, venha te adorar, Senhor, em tudo que fazemos, Pai. Desde da rotina simples, Pai. Desde as coisas simples, Jesus, que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, esse louvor em tuas mãos e muito obrigada, Pai. E te aplaudimos nessa manhã, te aplaudimos nesse dia, Jesus. O Senhor é digno, o Senhor é o único digno de louvor e adoração, Pai, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Que isso venha ficar no coração de vocês, que nós venhamos adorar a Deus sempre, em espírito e verdade. Amém? Pode se assentar, vamos para os avisos agora. Meu Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso culto de celebração. Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa família na fé. Já amamos sua vida e nos comprometemos a orar por você. Vamos hoje compartilhar a terceira mensagem da série Cultura do Céu. Lives de oração de segunda a sexta. Todos os dias um tema especial. Sempre orando por finanças, família, vida com Deus, saúde e sonhos. Conecte-se conosco às 18 horas no nosso perfil do Instagram, @renovadacantareira. Células de quarta e sábado. Envolva-se em uma célula e experimente o novo de Deus. Estamos com o tema Jesus, meu amigo. A cada semana somos surpreendidos com o que Deus tem feito em nossas reuniões online. Quinta online às 20 horas. Se conecte conosco pelo nosso canal do YouTube. É só procurar por Renovada Cantareira e seja edificado com a nossa nova série Chamados. Noites de Clamor. Todos os dias, das 22h30 às 23 horas pelo Zoom. O link sempre estará disponível em nosso grupo do WhatsApp. Doação de alimentos em nossos cultos. Convidamos a você, sempre que vier ao culto, trazer uma doação de alimentos. Nosso alvo é de montarmos cestas básicas para abençoar as famílias da região. Fique sempre conosco e desejamos a você um bom culto. Olá, seja bem-vindo ao nosso culto de celebração. Aleluia. Eu quero ler com você um salmo, um versículo do Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu não sei como você está terminando o seu dia, você que está no nosso campus online, no nosso culto. Quantos irmãos nos acompanham no nosso campus online? Eu não sei como você chegou ao final desse domingo, eu não sei como você está aqui nesta manhã. É nítido e é fácil perceber que o mundo que nós estamos vivendo realmente jaz no maligno. São tantas opressões, são tantas setas, são tantos desafios. Quando a gente acha que está tudo bem, parece que um novo desafio se levanta e nós pensamos: oh Senhor, quando vai acabar? A questão é que não vai acabar. Mas o nosso Deus, Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe o que eu amo o Evangelho? É porque, ao contrário do que tem se pregado, o Evangelho não diz a meu respeito.
mas sempre fala a respeito de quem Deus é. E não importa as lutas que você tem enfrentado, confia nele e o mais ele fará. Se você está aqui nesse culto presencial e essa semana foi uma semana muito difícil para você, ou você já está antevendo os desafios que virão, ou você que está em casa e você está preocupado com o que virá, questões financeiras, profissionais, relacionamentos familiares, eu quero, antes de pregar a palavra, eu quero orar por você, para que nada, nenhum problema, nenhuma muralha, nenhum rio à frente, nenhum desafio venha te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas nesse domingo. Amém? Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu quero apenas que você feche os teus olhos. Você que está na sua casa, faça o mesmo. Mas eu quero orar por você. E se você tem enfrentado lutas, enfrentado algum tipo de desafio que tem te feito paralisar, que talvez esteja te segurando, aí onde você está, todos estão de olhos fechados, mas eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você tem enfrentado uma luta, um desafio, e você precisa de uma intervenção divina na sua casa, na sua família, seja em qual área for, você que está na sua casa, de pé aí na sala, onde estiver, com seus olhos fechados, também levante a sua mão. Eu quero orar por você. Pai, nós declaramos neste domingo, Pai, Deus, que a unção do Teu Espírito Santo, Pai, ela possa tocar cada vida, que o Senhor olhe para cada família aqui representada, para as suas necessidades. Deus, nós declaramos em nome de Jesus, que nenhuma muralha irá nos paralisar, nenhum desafio irá nos paralisar, nenhum exército inimigo irá nos paralisar. Pelo contrário, nós tomamos posse da Tua palavra que diz: entrega o Teu caminho ao Senhor. Pai, é o que nós fazemos neste domingo, nós entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo que o mais o Senhor fará, sabendo que esse mais é a provisão financeira, é a cura da enfermidade, é a restauração na família, sabendo que este mais é o agir do Senhor em favor das nossas necessidades, Pai. Deus, contempla as lágrimas que esse irmão tem derramado, contempla as lágrimas que essa irmã tem derramado. Deus, esse coração aflito, talvez preocupado, Deus, nós declaramos em nome de Jesus o nosso caminho, entregamos nas Tuas mãos e pedimos: intervenha, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Muda corações, Pai, muda pensamentos, Deus. Nós declaramos, Pai, que o milagre que este irmão tem procurado, o milagre que esta família tem procurado, que esse milagre chegue. Deus, nós declaramos, Pai, igreja não é a respeito apenas do que falamos, das palavras que pregamos, não. Igreja é o lugar onde nós entregamos as nossas necessidades, é a casa do milagre, é a casa onde nós podemos entregar quem nós somos de verdade, sem máscaras. Deus, e eu peço que o Senhor olhe para o coração desse irmão, para o coração dessa irmã. Deus, talvez ele não saiu de casa, ou ela não saiu de casa buscando ouvir uma palavra, não, ela saiu de casa, ele saiu de casa, está conectado no culto, porque esse irmão precisa de um milagre, precisa de uma intervenção na família. Por isso, Deus, faça isso, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que o evangelho que pregamos nesse púlpito não sejam apenas palavras de sabedoria, mas que seja demonstração do poder de Deus, Pai. Que o Teu sobrenatural se manifeste em cada família, Pai. Nós declaramos isso, Pai. Nós declaramos: toca, faz algo novo, Deus. Faz algo novo em nome de Jesus. Abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados
abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Toca, Senhor, toca, Pai. Sharamanayerebas. Aquele que está em casa com a mão erguida, Pai. Deus, estende, Senhor, o teu favor, Pai. Ele está entregando o seu caminho ao Senhor. Ela está entregando o caminho ao Senhor, confiando em Ti e esperando que o mais o Senhor vai fazer, ó Pai. Toca, Deus, cada família. E nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Você que está na sua casa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está aqui. Aquele que era, aquele que é e aquele que será para todos sempre. Amém, amém, amém. Sorri com os olhos para alguém que está perto de você e diga: o seu milagre está chegando. Você que está na sua casa, o seu milagre está chegando. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém? Queridos, nós estamos muito felizes, você que está em casa, você que está aqui, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, por isso estamos alegres. Enquanto nós estávamos adorando, Deus falou muito forte ao meu coração. Às vezes a gente não sai de casa para ir à igreja, para ouvir uma palavra. Eu não tenho como pastor e como pregador do evangelho, eu não tenho a ilusão de que as pessoas saem de casa para ouvir uma palavra. Eu mesmo, muitas vezes, não saía de casa para ir à igreja, para ouvir o apóstolo pregar, ou para ouvir o ministério de louvor adorar. Eu saía de casa para receber de Deus. Às vezes eu saía de casa para receber apenas um abraço, sabia disso? Às vezes eu saía da minha casa para ir à igreja para receber apenas um abraço. Um abraço. E como eu ficava feliz de quando eu chegava na igreja e eu recebia esse abraço. Parecia que tudo fluía, parecia que meu entendimento abria, os meus ouvidos se abriam, os meus olhos espirituais se abriam, e eu conseguia receber tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu sei que aqui, como eu falei há umas 3 ou 4 semanas atrás, este lugar, esta igreja é uma casa de milagres. Aqui é casa de milagre, aqui é onde a glória de Deus se manifesta, é onde quando você põe os pés aqui dentro, quando você desce do carro, a glória do Senhor, o Shekinah de Deus, Ele se manifesta sobre a nossa vida, e aquilo que estava te transtornando, trazendo peso, cansaço, torna sem sentido. Tamanha é a glória de Deus, tamanho é o poder do
Espírito Santo manifesto neste lugar. Aleluia. Você crê nisso? Diga: eu creio, eu creio. Você que está em casa, diga: eu creio, eu creio, eu creio. Querido, nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de igreja na Serra da Cantareira. A nossa igreja metodista renovada, onde ela está, nós não estamos brincando de igreja, há seriedade no que fazemos, e essa seriedade atrai a graça e o favor de Deus. É por isso que você se sente impulsionado a vencer todos os desafios para estar na casa do Senhor. Amém? Bom, isso não tinha muito a ver com a palavra, mas aleluia, né? Vamos lá. Nós estamos na terceira mensagem da série Cultura do Céu. Semana que vem, nós estaremos na quarta mensagem, e eu nem sei se esse mês tem 4 ou 5 domingos, né? São 4 domingos, semana que vem já é dia 25, então semana que vem nós encerramos, acabou o mês de julho, parece que foi ontem que nós estávamos tomando a ceia, não parece? Meu Deus do céu, como voa o tempo. E como nós viemos dessa série sobrenatural no mês de junho, o Espírito Santo colocou no nosso coração: se nós queremos continuar vivendo milagres e sobrenaturais, nós precisamos liberar sobre a nossa igreja a cultura do céu. O que mantém o sobrenatural? O que mantém o sobrenatural é a cultura do céu. É a identidade do céu estabelecida na terra. É isso que mantém o sobrenatural de Deus ativo no nosso meio, o sobrenatural de Deus ativo na nossa igreja. A primeira mensagem da cultura do céu foi servir. Não tem como falar em cultura do céu sem falar em servir. Jesus, ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Semana passada nós falamos sobre a adoração, que os anjos adoram ininterruptamente porque eles estão perto de Deus, e se nós queremos ver a nossa vida sendo transformada, precisamos, contra a cultura da reclamação e da murmuração, estabelecer a cultura da adoração. A adoração não depende de circunstâncias, a adoração depende de Deus, de quem Deus é. Olha para quem está perto de você, vê se ele tem cara de quem serve e de quem adora. Vê, dá uma olhada aí. Está com cara de quem serve, de quem adora. Aleluia. E como você sabe, hoje nós vamos falar sobre santidade. Amém? Fala: eu amo a santidade, eu amo santidade. Esse é um assunto que talvez exista muito conflito de pregação na igreja, porque se pregar sobre santidade pode ir contra algum irmão, o irmão se sentir ofendido e não querer mais vir à igreja. Mas eu, como pastor, tenho muita segurança de pregar a palavra sobre santidade, porque a palavra de Deus, nós vamos ler aqui daqui a pouco com calma, ela diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E uma das coisas que eu mais quero é contemplar a face do meu Criador. Então a igreja precisa pregar sobre santidade, nós precisamos falar sobre santidade. A cultura do céu é santidade, porque Deus é santo. Mas antes eu quero falar com você, porque hoje em dia pregar sobre santidade não é a mesma coisa do que pregar sobre santidade alguns anos atrás, porque as coisas estão piores. Sim ou não? Eu vejo, enquanto eu preparava essa mensagem sobre santidade, eu estava pensando: Deus, como era diferente pregar sobre santidade para os jovens há 10, 12 anos atrás. Hoje eu tenho assim compaixão de pregadores de jovens e adolescentes, porque para eles pregar sobre santidade hoje não é só falar sobre o que pode e o que não pode. Aliás, nunca foi sobre isso santidade, né? Mas eu vejo que hoje, para pregar sobre santidade, primeiro você precisa desconstruir uma identidade de pecado para depois construir uma identidade de santidade. Nós temos aqui o nosso construtor Mor, né? Um dos maiores construtores do Brasil, está aqui do nosso lado, aleluia. E ele sabe que você não pode construir nada novo em cima de fundamentos velhos. Afinal de contas, Jesus também já disse: você não usa remendo novo em pano velho, nem coloca vinho novo em odres velhos, porque você vai perder o pano e vai perder o odre. Então hoje, quando nós olhamos para a santidade, nós temos um grande desafio: desconstruir uma identidade pecaminosa que está estabelecendo na nossa sociedade. Então eu peço para você que está em casa e você que está aqui,
depois de ouvir essa mensagem, que você não fique bravo com o pastor Alex, amém? Mas se você entenda que eu estou pregando algo que está na palavra de Deus, e que nós estamos estabelecendo na terra uma cultura do céu. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre algo que está muito em moda hoje, sobre progressismo e sobre conservadorismo. Não tem como falar hoje sobre santidade sem falarmos da agenda progressista que está sendo estabelecida na terra. Não só no Brasil, em todos os países do mundo, em todo o globo terrestre existe uma agenda progressista sendo estabelecida, pró-aborto, pró-ideologia do gênero, pró-liberdade de expressão desvairada. Não é que somos contra, a Bíblia fala a respeito disso, nós vamos ler daqui a pouco o texto que diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade, mas a liberdade não de acordo com os padrões do mundo, uma liberdade de acordo com os padrões celestiais, sobre uma cultura celestial. Então, nós temos que entender, por exemplo, muito se fala sobre progressismo, mas o que é progressismo? É uma corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças, e aqui o dicionário coloca no que diz respeito à religião, por exemplo. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é algo ultrapassado. Quem diz isso, na verdade, que nunca leu a Bíblia, porque talvez ela nunca tenha sido tão atual quanto está nos nossos dias. Só que uma agenda progressista tenta levar os cristãos, e tem muito crente embarcando nessa, a desconsiderar o que a palavra de Deus diz, para embarcar numa onda que o mundo está conduzindo. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um grupo de cristãos que está abismado com o rumo que a igreja tem levado. A igreja tem abraçado, e pastores relevantes nos Estados Unidos, que eu olhava para aqueles caras e falava, uau, esses caras estão fazendo algo de relevante. Nesses 2 últimos anos de pandemia, eu vi esses caras abraçando causas progressistas mais do que a própria palavra de Deus. Isso é um absurdo. Só que, em contrapartida, existe uma ala conservadora. E o que é o conservadorismo? É uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura, da civilização e da religião. Só que eu também não sou a favor de uma corrente conservadora, porque a corrente conservadora ela pode engessar a nossa mente de tal forma que nós enxerguemos apenas padrões do mundo, que não necessariamente são progressistas, mas que também não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o pastor vai pregar ou vai dar aula de história? Né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a nossa base ela não pode ser nem progressista e nem conservadora, a nossa base tem que ser celestial. A nossa base tem a ver com a cultura do céu e não com uma política progressista ou uma política conservadora. Porque se nós damos vazão a isso, nós estamos trabalhando apenas com aquilo que é perecível. E o apóstolo Paulo diz, cuidado para que vocês não corram uma corrida buscando um prêmio que se estraga, uma coroa corruptível. Corram, porém, de tal forma, sabendo que vocês estão buscando uma coroa incorruptível. É por isso que João lá no final em Apocalipse ele escreve, foste fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Está aqui comigo? Então, se nós queremos estabelecer uma cultura do céu, nós precisamos falar sobre santidade. E para falar sobre santidade, eu tenho que entender que não é uma corrente progressista nem conservadora, mas tem que ser uma corrente celestial. Semana passada eu falei, nós somos embaixadores do céu, nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria não é da terra, então não somos moldados pelos padrões do mundo. Pastor, mas nós vivemos no mundo, respeitamos as autoridades constituídas, mas as autoridades constituídas não são maiores do que a autoridade celestial na nossa vida. Você entende isso? Fique tranquilo que seu pastor não está louco, nem está perdido, né? É que eu vejo que Deus está tão perto, e a gente não pode viver o fim dos nossos dias preocupados apenas com aquilo que perece, com uma cultura mundana, mas nós temos que procurar uma cultura celestial. Os conceitos em si, e eu olho para essa agenda progressista ou para essa agenda conservadora, eu vejo que esses conceitos, eles já nem refletem mais a questão da conduta humana. Eles estão refletindo uma cultura de ideologias políticas.
As pessoas hoje estão fadadas a procurar uma corrente política. Ou eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou eu sou progressista, eu sou conservador. E o sentido do processo, ele se perdeu no meio do caminho. Se nós olharmos para Jesus, eu amo isso, gente, eu espero que você esteja aqui conectado, amém? Você está aqui prestando bastante atenção, porque Jesus, se você for olhar para Jesus, ele era progressista, mas ele também era conservador. Se nós olharmos humanamente para Jesus e para o ministério nos 4 evangelhos, ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la. O cara que tem uma mente no mundo, ele fala, mas e aí, ele é progressista ou ele é conservador? Nenhum dos dois, ele é a cultura do céu, a visão de Jesus é celestial. Está aqui comigo? Está prestando atenção? É muito importante a gente entender isso. Então nós precisamos, Jesus estabeleceu o reino, ele virou as coisas de ponta cabeça, ao ponto das pessoas dizerem para Jesus, dura demais é a sua palavra. Sabe quando alguns discípulos, Jesus fala lá no Evangelho de João, se eu não me engano, que ele começa a falar que ele é o pão da vida e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Alguns discípulos falaram, dura demais essa palavra, quem conseguirá resistir, quem conseguirá suportar? E viraram as costas para Jesus. E Jesus não estava falando de uma agenda mundana, de uma agenda humana, de uma agenda política, ele estava estabelecendo uma cultura do céu. Amém? Então, se nós queremos falar sobre santidade, primeiro nós precisamos desconstruir mentiras e narrativas que antes não eram tão difundidas e que hoje dominam as narrativas em redes sociais, nas universidades, no meio empresarial, nas rodas de conversa. O comercial do Burger King, ele é uma construção de uma narrativa no mercado empresarial. Está aqui comigo? Quando você olha para as universidades, quando você olha para tantos contextos sociais, quando você olha para as redes sociais, quando nós olhamos, querido, para isso, nós vemos que existe uma narrativa mundana dominando o coração de uma geração e nos tornando cada vez mais distantes de Deus. O ponto aqui não é a sua posição política, entenda isso, eu preciso afirmar, porque senão algumas pessoas estão pensando que eu estou falando sobre política. Eu não estou falando sobre Bolsonaro nem Lula, eu estou falando sobre uma cultura do céu, está claro isso aqui, amém? Eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre nós entendermos. Antigamente, existiam essas coisas que eu vou falar aqui, mas não eram tão difundidas e tão enraizadas no coração da sociedade como hoje. Por exemplo, quando você pegava uma jovem ou um jovem e falava que ele ia dormir na casa do namorado, isso era um absurdo. Tem uns irmãos aqui, que eu não vou citar nomes, mas são do tempo que não podia nem passar do portão para dentro. Tinha que namorar no portão, né? Não vou citar nomes, mas uma coisa, nem se entregue, irmão, você que está na sua casa, receba. Mas hoje a narrativa é diferente. Qual que é a narrativa? Tem que dormir na casa do namorado. O pai cede o quarto. Existe uma liberdade que constrói uma cultura que não tem nada da cultura do céu. Outra cultura que é mundana, que é a ideologia de gênero, por exemplo. Nós precisamos, antes de falar sobre santidade, desconstruir um conceito que para uma geração mais nova é muito certo. Está aqui comigo? Quando nós olhamos, por exemplo, para questões do aborto, querido, hoje você precisa desconstruir a narrativa, parece que pensar contra essas coisas é errado. Você consegue ver da mesma forma que eu estou falando? Eu sei que dura essa palavra, mas ela vai fazer sentido. Outra coisa, corrupção. Hoje em dia parece que a corrupção, a gente usa a expressão que ela é sistêmica. Né? A corrupção ela está enraizada. Se você não está ali dentro do sistema, ou se você está no sistema, você tem que ser corrupto, senão não dá certo. Só que a gente não está falando apenas de esferas, querido, políticas. A corrupção ela está dentro do ser humano quando ele tenta levar vantagem em tudo. Quando você vai declarar o imposto de renda, por exemplo, quando você recebe um troco a mais do que você deveria e você não avisa, isso é corrupção. Quando você é casado e a sua esposa não sabe onde você está gastando o dinheiro que você recebe,
A corrupção não está no sistema apenas político lá em Brasília, muitas vezes ela está sendo instaurada dentro de nós, e nós nem percebemos. O adultério, o sexo livre, a autossuficiência, o orgulho, as questões que de forma sutil estão sendo estabelecidas na sociedade, e nós estamos achando que isso é normal, que nós estamos achando que isso faz parte. O mundo precisa evoluir. Sim, mas o mundo precisa evoluir para se aproximar mais do que a palavra de Deus diz, não daquilo que o diabo quer estabelecer. Os valores se inverteram, o pecado hoje é visto como norma e a santidade como algo errado, como fora do padrão. Você percebe isso, independente da sua idade? Você consegue falar, pastor, eu vejo isso. Se você entende, fala, eu vejo. Querido, parece que a palavra de Deus e a cultura do céu, elas são vistas como algo que aprisiona, que limita. São propagadas como retrógradas, conservadoras, limitadoras. Tem gente que, você acredita que tem gente que pensa que ser cristão é você se limitar, é você não poder fazer as coisas? Quem pensa assim não conhece o reino. E cristãos que pensam assim nunca foram ministrados pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz: ora, este Senhor é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o quê? Aí há liberdade. A cultura do céu não é uma cultura limitadora, é uma cultura de liberdade. Eu sirvo a Jesus, eu sou mais livre do que qualquer pessoa do mundo acha que é. Nós não podemos ter medo da nossa fé, nós não podemos ter medo de nos apresentarmos como cidadãos dos céus, como homens e mulheres de Deus santos diante do Senhor. Não podemos, porque a liberdade não está em você fazer o que todo mundo faz, a liberdade está em você poder dizer não para aquilo que te prejudica, para aquilo que te afasta de Deus. Isso é santidade. Santidade é a liberdade que o Espírito nos dá de podermos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Como pastor, querido, eu posso afirmar para você que as pessoas, elas acham que são livres, mas quando elas percebem a prisão que elas estão, sabe para quem elas correm? Para o pastor. Sabe para quem que o psicólogo corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Sabe para quem o médico corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Sabe o advogado para quem ele corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Porque a capacidade humana que acha que nos libera para viver uma vida maravilhosa, ela de fato é limitadora, ela é aprisionadora, ela nos encarcera, ela nos coloca debaixo de um jugo, ela amarra uma corrente pesada nos nossos pés. É igual aquele cachorro bravo preso na corrente, ele tem um raio de ação. O dono prende ele numa parede com uma corrente, ele acha que ele é livre. E ele corre para um lado, ele acha que é livre, mas chega uma hora que aquela corrente estica e ele é paralisado. É assim que a cultura do mundo tem dominado as pessoas. Ela dá uma falsa sensação de liberdade, mas quando você precisa de algo, você está limitado, você não consegue sair daquele raio de ação. Agora, quando nós entendemos a cultura celestial, quando nós entendemos que na santidade há liberdade, que na liberdade há santidade, nós somos livres de todas as amarras, de todas as algemas, e podemos ir aonde o Espírito Santo nos levar. É por isso que Eclesiastes diz, Salomão fala: vá até onde o teu coração mandar e até onde os teus olhos alcançarem. Por que ele diz isso? Porque ele está falando para pessoas que estão libertas e que vivem em liberdade, que não estão aprisionadas em correntes, mas podem ir na liberdade do Senhor. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus? Versículo 18: e todos nós, como o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Eu me preocupo, por exemplo, agora que eu vou ser pai, vou me tornar pai mais uma vez, uma das coisas que eu oro a Deus é para que Deus me dê sabedoria para educar os meus filhos no caminho do Senhor. Mas hoje, os pais não têm uma vida fácil. Eles precisam lidar com situações que não lidavam antes. Situações que não lidavam antes.
O mundo está apresentando as nossas crianças, aos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, circunstâncias que não eram apresentadas antes. Veja, não é que não existiam, mas não tinham narrativas construídas a respeito, certo? Esta semana, depois saiu até em todos os lugares nas redes sociais, mas essa semana o Benjamin pediu para assistir um desenho novo. E nesse desenho novo, tinha lá, era uma menina que o museu ganha vida por causa de alguma coisa X lá, e eu assisti o primeiro episódio com ele, aí depois a gente assistiu o segundo, enfim, não sei se no segundo ou no terceiro episódio, uma menina que faz parte ali do museu, é uma egípcia, não sei se você chegou a ver isso nas redes sociais, ela tem vergonha ela tem vergonha de mostrar onde ela mora para as pessoas do museu, e quando chega a hora de que inevitavelmente as pessoas do museu precisam conhecer a casa dela, descobre-se que ela tem 2 pais. Os pais dela são 2 múmias homens, que têm uma relação marital, de marido e mulher, para um desenho de criança, de 2, 3, 5 anos de idade. E aí olha só a sutileza. Aí a menina pergunta, mas você tinha vergonha da sua casa porque você tinha 2 pais? Não, isso para mim é um orgulho. Eu tinha vergonha de ser rica. Deu para entender? E aí uma criança de 2 anos que o pai está lavando louça e não está prestando atenção, está sendo ministrado por isso. Talvez muitos aqui, na época de criança, o desenho mais pesado que tinha era o Popeye, né? Era o Popeye, que ainda assim fumava cachimbo e uma erva estranha. Mas nós precisamos desconstruir. Antes de desconstruir alguns conceitos. Eu tenho que ministrar com meu filho sobre coisas que meus pais talvez não precisavam ministrar comigo, porque não estava ali tão escancarado. E hoje, para ministrar sobre santidade, precisamos desconstruir o conceito de que ser santo é ser retrógrado, conservador ou até progressista. Ser santo é o padrão do céu. Você pode dizer para quem está perto de você, santidade é o padrão do céu. Santidade é o padrão do céu. 1 Pedro 1,16 diz assim, 1 Pedro 1,16 diz assim, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu preciso ser santo, porque o meu Deus, que me fez a sua imagem e semelhança, é santo. Quando nós falamos em santidade, nós estamos falando em restauração de padrão, restauração de identidade. E não tem como falar sobre santidade sem falar o que é pecado. O que é pecado? Talvez, quando nós entendemos o que pecado significa no original, ele se torna um pouco mais suave a palavra pecado. No original, no grego, o pecado, o sentido da palavra pecado é errar o alvo. Diga assim, errar o alvo. A palavra pecado no grego, ela significa isso, errar o alvo. Aí a gente entende porque Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Porque o alvo é acertar Cristo. Quando eu faço algo que não acerta Cristo ou a sua palavra, isso é pecado. Isso é pecado. Então nós precisamos ter esse entendimento. Pecado é tudo que eu faço que não tem como fim Cristo, que não tem como fim a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, Paulo vai dar uma descrição a respeito do que era pecado. E ele vai dizer, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Querido, o pecado é aquilo que rouba a minha identidade celestial. Mas o pecado me domina? Não, porque a palavra de Deus diz que nós somos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, nós recebemos pessoas de todos os tipos e nós amamos. Uma narrativa que tem se construído dentro da igreja, de que a igreja é homofóbica, por exemplo, de que a igreja é retrógrada.
A igreja sempre esteve aberta. Nunca a igreja esteve tão aberta para receber as pessoas e cuidar de cada uma delas. Existe um conceito que diz que pecado é você ser homossexual. Tão errado quanto, errar o alvo, quanto ser homossexual é ser um adúltero, é ser um hétero imoral, promíscuo. Está aqui comigo? Hoje eu estou pegando pesado, né? Mas é importante falar sobre isso. E nós temos que entender que nós amamos todas as pessoas independente disso. Porque não cabe a nós imputar sobre uma pessoa o destino final dela, mas ela buscar em Deus a justificação e a santificação. E em Cristo sermos transformados, em Cristo sermos lavados e remidos, e sermos convencidos por quem realmente Deus nos fez. Amém? Você que está em casa, receba essa palavra. Não é uma palavra de peso, nem de julgo, nem de acusação, mas é uma palavra de libertação e de mente do céu. Amém? Então, uma vez que nós definimos o que é pecado, nós precisamos definir o que é ser santo. Uma vez que eu entendi o que é pecado, o que é ser santo? No original, santo significa separado. Diga para quem está perto de você, ser santo significa estar separado. Separado do quê? Separado da agenda do mundo, separado daquilo que me faz estar longe de Deus, da cultura do céu. De novo eu repito aquilo que falamos semana passada, de novo eu falo a respeito disso. Nós precisamos entender que a nossa pátria não é daqui, nós somos cidadãos dos céus. E uma vez entendendo tudo isso, como nós fazemos para buscar a santidade? Eu quero falar com você que santidade ela pode acontecer de duas formas. A primeira, santidade pode ser instantânea. Santidade é algo que pode acontecer num estalar de dedos. Mas em grande maioria dos casos, a santidade é um processo. Diga, santidade pode ser instantânea ou um processo. Eu conheço pessoas que foram libertas de vícios de drogas instantaneamente. Instantaneamente. Pessoas que foram libertas do cigarro instantaneamente. Eu conheço pessoas que foram libertas de pensamentos suicidas instantaneamente. Mas eu conheço pessoas que passaram pelo processo. O processo da cura do tabagismo, da adicção a qualquer tipo de droga. Eu conheço pessoas que foram libertas da pornografia instantaneamente, mas eu conheço pessoas que precisaram passar por um processo de libertação do vício da pornografia. Que talvez seja hoje um dos pecados que mais derruba o crente dentro do contexto, crente é já no contexto de igreja, né? Então, mas a santidade ela pode acontecer no estalar de dedos ou ela pode acontecer debaixo de um processo. O que converge, o que une a santidade instantânea ou a santidade processual? A busca daquele que ama ao Senhor. Se Deus vai operar uma libertação instantânea ou se vai ser um processo, isso é indiferente. O que é comum é o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Está aqui comigo? Independente de como vivemos, nós vamos buscar a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Querido, a santidade, ela tem a ver com Deus e não comigo. Deus continua sendo santo mesmo quando eu peco. Sabia que isso é assim que funciona? Deus continua sendo santo mesmo quando eu peco. A grande questão é, se eu quero continuar parecido com o mundo ou se eu quero estar mais perto de Deus. Está aqui comigo? Então nós precisamos ter esta visão. A santidade é o que me permite ver ao Senhor. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas o que eu mais quero na minha vida é ver a Deus. O que eu mais quero na minha vida é ver a Deus. Eu quero que você viaje comigo nessa ilustração. Deus criou o mundo e todas as coisas e disse que isso era bom. Mas quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus diz que aquilo era muito bom.
Gênesis, a Bíblia relata o processo de como Deus criou o homem. Ele criou o homem da onde? Do pó da terra. E Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus então, Ele formou e nos formou o nosso rosto, delineou os nossos olhos, a nossa boca, o nariz, em alguns casos mais do que outros, delineou o nariz, né? Alguns delineou mais a orelha, né? Mas a grande questão é que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, esculpiu os braços, as pernas, o tronco, o cabelo. Mas a Bíblia diz que Deus não só fez somente isso, que Deus, depois de formar o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele soprou o fôlego de vida sobre as nossas narinas. Você já parou para pensar como é isso? Viaja aqui comigo. Deus formou o homem sem vida, e Deus então sopra o fôlego de vida sobre as narinas. Presta atenção, presta atenção. Adão abriu os olhos. Qual foi a primeira imagem que Adão teve? De Deus. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Adão abriu os olhos e contemplou a face de Deus. O que o diabo tenta fazer? Nos impedir de desfrutar daquilo que Adão desfrutou, que era o plano original de Deus. Gente, você consegue imaginar? Não tem preço. E o que é o pecado? O que é aquela lista de pecados que eu falei? Aquilo é o que nos impede de viver esta experiência. Deus não importa com o tipo de pecado. Eu não estou falando uma heresia. Deus se importa com o coração limpo. Deus não importa com que pecado nós estamos lidando. O que interessa para Deus é a santificação. Gente, isso muda tudo. Não importa para Deus se nós torcemos para o Corinthians. O que importa para Deus é que nós busquemos a santidade. Não importa para Deus se você adulterou, se você sonegou imposto, se você maltratou uma pessoa inferior, que colocou ela numa posição inferior. Para Deus importa se você está buscando a santidade. Está aqui comigo? Eu estou encerrando essa mensagem. E como nós estabelecemos a cultura da santidade? Primeiro, eu quero que você guarde algo no seu coração. A santidade não começa quando você está há um tempo sem cometer determinado pecado. A santidade, ela começa quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Tem pessoas que acham que a santidade, ela só existe depois de um período sem cometer determinado erro. Não, aos olhos de Deus, a santidade começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Conta-se uma história de que uma pessoa chegou diante de Jesus, diante do Senhor, e falou: Senhor, lembra de tal pecado? Não lembro. Como não? Eu pequei naquilo. E aquele outro, você lembra, Deus, daquele outro pecado? Não estou lembrado não. E aquele outro foi forte, aquele outro lá, o negócio foi feio. Pois é, não lembro. Porque em Isaías diz que Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e não faz mais menção deles. Deus não está interessado no pecado, Deus está interessado na santidade. Querido, vamos parar de nos preocupar se estamos fazendo certo ou errado, e vamos nos preocupar em parecer com Jesus, em viver a santidade, porque aí você vai perceber que a santidade domina e o pecado não tem mais efeito. Como nós estabelecemos uma cultura de santidade? Primeiro, aprendendo sobre Deus. Pode ficar de pé, nós já estamos encerrando. Como que nós estabelecemos uma cultura de santidade? Primeiro, nós precisamos aprender sobre Deus, porque se Deus é santo, nós precisamos aprender sobre santidade com Deus.
Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós queremos estabelecer a cultura de santidade, nós precisamos conhecer a Deus. Para de ficar rolando o TikTok, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Kawaii que chama. Para com isso. Busca conhecer ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Pastor, o senhor está muito retrógrado, está muito conservador, está muito tradicional. Não, eu só quero que nós desfrutemos de tudo que Deus liberou para nós. Meu Deus, tem tanta glória a ser revelada à igreja, tanto poder a ser confiado, autoridade, e nós às vezes perdemos tempo com aquilo que não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Aos nossos adolescentes que estão aqui, aos nossos jovens, busquem conhecer a Deus, faz um jejum de rede social, abra mão dessas redes sociais, abra mão disso por um determinado período de tempo, consagre ao Senhor, e você vai ver que todas as outras coisas são supérfluas. Senhor, que o Senhor dê graça, porque as pessoas continuem vindo à igreja depois dessa palavra, em nome de Jesus. Segundo, para que nós venhamos a buscar a santidade, a cultura da santidade, nós precisamos aprender sobre arrependimento. Eu preciso conhecer a Deus em primeiro lugar e depois eu preciso conhecer sobre arrependimento. Arrependimento não é remorso. São duas coisas diferentes. Arrependimento não é tristeza profunda, arrependimento não é lágrima, arrependimento é mudança de atitude. Isso é arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos aprender sobre arrependimento. Pecado vai fazer parte da nossa vida, é inevitável que nós venhamos a não pecar. Talvez saindo daqui você vai pecar, mas a cultura da santidade tem a ver com eu reconheço que errei o alvo e eu me arrependo dessa atitude e não cometo mais. Está entendendo? Para vivermos a santidade, nós precisamos aprender sobre arrependimento. Terceiro, se eu quero estabelecer a cultura da santidade, eu preciso aprender e perseverar nas disciplinas espirituais. A santidade não é algo que eu conquisto na força do braço. A santidade é um processo que eu aperfeiçoo à medida que eu leio a palavra, que eu oro, que eu jejuo e que eu adoro. Isso são as disciplinas espirituais. Em quarto e penúltimo, e assim que o Ministério de Louvor já vai poder subir aqui em nome de Jesus. Em quarto, se eu quero estabelecer a cultura do céu, da santidade, eu preciso fugir da aparência do mal. Tiago 4:7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. E o quê? E ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Não esteja onde você não deve estar. Eu pedi para você ficar de pé só para ter a sensação de que está acabando. Mas presta atenção. Presta atenção. Há um tempo atrás eu estava em casa. Domingo foi um dia maravilhoso. E nós batizamos muitos jovens na nossa igreja. Muitos jovens. Eu fiquei muito feliz. Porque muitos dos jovens que nós batizamos naquele domingo anterior, na segunda-feira era feriado.
Então, domingo nós tivemos um grande batismo e na segunda era feriado. Então você imagina como eu estava extasiado, porque eu estava descansando, relembrando a glória que tinha acontecido no dia anterior. E muitos jovens, muitos testemunhos fortes, jovens que foram libertos instantaneamente do vício de drogas, jovens que foram libertos de prisões imorais, enfim. Eu estava feliz da vida. Tocou meu telefone, logo pela manhã, 10h30. E era a mãe de um dos jovens que tinha batizado no dia anterior. E ela chorava. Pastor Alex, o meu filho foi preso. Sabe aquela hora que você dá aquela bugada? Eu estava dando glória a Deus porque ele tinha sido batizado horas antes. E num feriado onde eu pensei, agora eu vou descansar, agora eu se consagro. Eu estava ouvindo uma mãe chorando porque o filho estava preso. Toca eu trocar de roupa, ligar para um advogado, ir até a delegacia e ver ele atrás das grades, contar com a misericórdia da policial que estava ali naquele DP, para deixar o pastor entrar naquele lugar para conversar com o menino. Eu olhei nos olhos dele e eu chorei. Eu só fiz uma pergunta, falei, cara, você foi batizado ontem, por que você está do lado errado? Por que você está atrás das grades? E ele começou a chorar, ele falou assim, pastor, eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas. Eu fui batizado, eu estava feliz da vida, celebrei com a minha família, e aí uns amigos meus passaram, falou, vamos lá embaixo ali, a galera está lá, vamos lá dar um oi e tal. Ele falou, bom, a minha vida é nova, é uma realidade nova, não tem problema eu ir lá dar um oi. Quando ele chegou lá, uma das pessoas que estavam lá tinha roubado um carro. A polícia chegou, prendeu todo mundo que estava na roda por causa do carro roubado. E como ele já tinha passagem, ficou. Santidade, dizem fugir da aparência do mal. Não tem como falar de outro jeito. Estar no lugar errado, com as pessoas erradas, vai dar problema. Então a gente tem que se isolar. Não. A Bíblia fala o seguinte no Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, para o judeu, se assentar é quando você vai compartilhar algo. O judeu, ele leva muito a sério a mesa. Não é à toa que Jesus, nos evangelhos, constantemente estava onde? À mesa. Porque era o lugar onde ele compartilhava. Quando o salmista diz que nós não podemos nos assentar com os escarnecedores, nem nos deter no caminho dos pecadores, está falando o seguinte, cuidado para que você não esteja aonde você não deve estar, se aliançando com pessoas que você não deve se aliançar. Quando a sua mãe diz para você, me diga com quem andas, que te direi quem és, é bíblico isso, viu? Vigia na terra. E se eu preciso fugir da aparência do mal, o contrário e o último é verdade. Eu preciso me relacionar com pessoas que amam a Deus. A santidade tem a ver com as pessoas que eu trago para perto. Traga para perto de você pessoas que amam a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que nós possamos buscar aquilo que Deus tem reservado para nós. Quando Acã, lá em Josué, quando Acã ele rouba os despojos da nação que Deus pediu para que ninguém tocasse em nada, Israel então avança e Acã ele vislumbra com aqueles despojos e ele leva para a tenda dele e ele esconde aquilo, e a nação de Israel então, comandada por Josué, ela começa a perder a sua batalha. E Deus então fala, Josué, vocês estão perdendo porque existe o pecado no meio do povo de Israel. Tocaram em algo que eu pedi para não tocar, roubaram algo que não pedi para não tocar.
E Deus então diz para Josué: santifiquem-se hoje, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. O bom de servir a Deus e falar sobre santidade é porque santidade tem recompensa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. A santidade traz a vida. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu não quero pedir para que você se manifeste nem nada disso, mas eu quero que você faça uma oração. Eu quero que você comece a pedir: Deus, eu quero viver essa cultura da santidade. Não porque o pastor pediu, mas é porque a cultura da santidade tem a ver com a identidade celestial, tem a ver com a agenda do céu, tem a ver em ser parecido com o Senhor que me criou e que me fez a sua imagem e semelhança. Querido, e agora com seus olhos fechados e a mão no teu coração, que você comece a pedir: Senhor, me dá esta unção, Deus, me dá esta coragem, esta ousadia de abandonar práticas pecaminosas, de abandonar a prática de errar o alvo e estabelecer a cultura do céu na minha vida, que é da santidade. Deus, me ensina sobre arrependimento, me ensina sobre conduta santa, me ensina sobre uma vida, Senhor amado, santa. Deus, estabelece a cultura da santidade na minha vida. Querido, nós vamos ter um tempo breve de adoração, e eu quero dar para você esse tempo de você buscar em Deus essa cultura da santidade, que você possa buscar em Deus não a cultura do mundo, mas a cultura do céu, que é a cultura da santidade, em nome de Jesus. Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, aleluia. Vem, Senhor, vem sobre a igreja, Pai, vem sobre nós, Deus. Eu sei que esta palavra pode ser dura, pode ser pesada, mas ela é necessária, Deus. Ela é importante, Pai, porque a santidade, Deus, ela descortina o novo de Deus para nós. A santidade abre as portas que estavam fechadas. A santidade libera a graça e o favor de Deus. A santidade, ela traz sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, e a maior delas é podermos ver a Deus. A santidade nos aproxima de Jesus. Deus, que o Senhor libere sobre a nossa igreja nesse domingo esta cultura da santidade, esta cultura da santidade. Deus, que esta palavra não seja um peso sobre a igreja, mas que esta palavra seja uma palavra de bálsamo, de refrigério, seja uma palavra de acolhimento, de aceitação, de inclusão e não de exclusão. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu. Alcança a igreja, Pai, aqueles que estão em casa, Deus, nós declaramos, Pai, vem Espírito Santo de Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Deus, nós declaramos, Pai, que esta palavra é uma palavra de inclusão e não de exclusão. Deus, eu peço agora, na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre a igreja neste domingo, aqueles que estão aqui no presencial, aqueles que estão em casa, no culto online. Deus, eu não quero que a igreja se sinta acuada, que a igreja se sinta, Senhor, acusada. Pelo contrário, santidade diz a respeito de despir as vestes antigas e vestir vestes novas. Deus, nós não estamos aqui para apontar o dedo ou acusar. Pelo contrário, nós estamos aqui, Deus, por meio da santidade, para trocar as vestes daqueles que se sentem, Senhor amado, sujos,
daqueles que se sentem, Senhor, talvez deslocados, daqueles que se sentem talvez incompreendidos ou incompletos. Deus, santidade não tem a ver com expulsar, mas tem a ver com trazer para perto. Deus, nós éramos dos mais terríveis dos pecadores, e ainda assim, aprove ao Senhor enviar Jesus, o seu único Filho, para perdoar os nossos pecados, para restaurar a nossa sorte. Deus, que a santidade venha e seja estabelecida, não de acordo com os padrões do mundo, com uma cultura evangélica errada, mas com uma cultura do céu, que é uma cultura de trazer para perto, de lavar os pés, Senhor. Oh Pai, que esta palavra não afaste ninguém, mas que ela aproxime, que ela traga para perto aqueles que se sentem excluídos, aqueles que se sentem deslocados, aqueles que acham que não são amados, ó Pai. Deus, eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito seja o selo profético desta palavra. Em nome de Jesus. Repita bem forte assim comigo: eu declaro que buscarei com todas as minhas forças a santidade, o arrependimento e a novidade de vida. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, me faz nova criatura, me torna filho por adoção, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, e eu de verdade peço que você receba essa palavra em amor. Você conhece o meu coração, há 3 anos eu tenho pregado nesse púlpito, e jamais quero trazer aqui uma palavra que te afaste de Deus, mas que te aproxime do Senhor. Eu falei sobre assuntos delicados aqui, e se algum desses assuntos talvez não ficou claro, eu me coloco à sua disposição, para que juntos possamos conversar de acordo com a palavra de Deus. Bem, você que está em casa, eu te amo em Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém, graça e paz. Vamos lá. O melhor momento do dia depois da palavra é as nossas ofertas, os nossos dízimos. Bem, o pastor me ama tanto que ele falou assim: Sandra, você tem 20 minutos. Só que não, né? Aleluia. Bem, eu queria compartilhar com vocês uma história. Vou ser bem breve, muito breve mesmo. Pode se assentar, amados, me perdoe. Aleluia. Bem, como o pastor sempre pede, né? A Fernanda sempre fala: Jesus, o que eu vou falar amanhã? E aí eu fiquei pensando: Deus, o que eu posso apresentar amanhã nesse momento de oferta? E o Senhor falou casamento. Aí eu fiquei pensando em bodas de Caná. Eu fiquei pensando em um monte de casamento, né? Mas aí Deus falou Abraão. Eu falei: Abraão, Deus? Sim, a aliança que Deus fez com Abraão. Então, no capítulo 15 de Gênesis, né, eu quero relatar algo muito breve. Deus estava prometendo a Abraão que a descendência dele seria infinita, seria incontáveis, né? E ele fala assim: Abraão, vem para fora, olha as estrelas, vê se você pode contar. E se é que você pode, não é? E assim será a sua descendência. Então, Abraão, Deus orienta ele a trazer umas ofertas, né? Como holocausto. E ele então leva, e o próprio Deus, ele sela aquela aliança. Mas eu queria ler 3 versículos com vocês, muito importante. Que diz assim: Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra a Abraão, dizendo-lhe: Não temas, Abraão,
eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. No versículo 6, creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, algo que nunca seria roubado de Abraão. No verso 11, diz assim: e as aves desciam sobre as ofertas, né? Que estavam ali para a oferta, né? O holocausto ao Senhor. E Abraão, ele enxotava aquelas aves. E muitas das vezes nós não entendemos que a maneira de nós enxotarmos o devorador, a enfermidade, é enxotando ela mesmo, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, sendo fiel ao Senhor, não é? Nós temos que aprender a viver essa prática de enxotar essas aves de rapina que vêm roubar aquilo que o Senhor nos dá. E nós fazemos isso entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor, não como por obrigação, mas por adoração, por entender, por obediência a Deus, não é? Então, e no verso 18 diz assim: naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência te tenho dado a esta terra. Né? A herança do Senhor vem para os nossos filhos, amado. Quando nós somos tementes ao Senhor, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós entendemos que o Senhor nos ensina a enxotar tudo aquilo que pode nos roubar, a descendência vai receber o galardão. Então, que você possa entender isso, que entregarmos a nossa oferta ao Senhor, nós estamos enxotando toda a ave de rapina que vem para roubar a nossa semente. Que você coloque-se de pé agora, oferte ao Senhor. Irmã Sandra, mas eu não tenho nada. Oferte o seu coração ao Senhor. Oferte nesse primeiro dia da semana, consagre a sua vida ao Senhor. Entre em santidade ao Senhor, porque assim como o pastor disse, né? Ele é a nossa recompensa, né? O Senhor é o nosso maior tesouro. Então que nós possamos estar entregando os nossos dízimos agora, e toda honra, todo louvor seja para Ele. Deus é o meu tesouro, é a minha força, é a minha herança. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu lugar seguro. Deus é o meu tesouro, é a minha força, é a minha herança. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu direi ao mundo que Ele é tudo para mim. Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, reconhecendo que o Senhor é o nosso galardão, Pai. Que esta oferta, Senhor, suba a Ti como incenso suave, Senhor, diante de Ti, Senhor. Estamos enxotando agora, Pai querido, toda ave de rapina, Senhor. Pai querido, que esta oferta, Senhor, seja uma boa semente em sua terra, Senhor. Frutifica, multiplica, Deus, na vida dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos colher, Senhor, o Teu galardão, Pai querido, na nossa vida e na nossa descendência. Nós Te agradecemos por todo o recurso, Pai. Hoje e sempre Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Aleluia, estamos encerrando o nosso culto. De novo, estamos encerrando o nosso culto. Para você que está em casa, que Deus possa abençoar. Você que está aqui, lembre daqueles que não estiveram no presencial, envie o nosso culto. Você vai receber o link mais tarde para abençoar. Em
nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial e nós vamos encerrar esse culto orando pela nossa aniversariante do dia, a Esther, completa 13 anos hoje. Queria chamar o Fábio também para vir aqui junto com a filhona. O Fábio é o nosso orador mora aqui agora na igreja, ó. Aleluia. Ontem tivemos uma vigília poderosa, a Vera compartilhando um testemunho maravilhoso, o Fábio orando, e hoje tem mais novidades da nossa cantareira na vigília, hein? Não perca que Deus vai fazer grandes coisas às 10h30. Vem mais pra cá. A Esther, 13 anos, está completando na presença do Senhor. Nós queremos abençoar a tua vida, que você continue crescendo e perseverando no Senhor. Amém? O parabéns está em ordem aí? Não, né? Nós vamos orar por ela antes, depois vamos preparar o parabéns. Aleluia. Estenda sua mão direita para cá, vamos abençoar a vida da Esther. Pai, nós como igreja, como família na fé, juntos, Senhor amado, com o Fábio, como autoridade constituída por Deus sobre a vida da Esther, nós abençoamos a vida dela, que nesse dia onde ela celebra 13 anos de idade, que ela continue a buscar ao Senhor, que o presente dela neste dia, mais especial de todos, seja o derramar do Teu Espírito Santo, que a Esther nesse novo ano possa viver experiências contigo, que ela conquiste sonhos, que as portas se abram diante dela. Deus, nós declaramos sobre a vida acadêmica dela, sobre as amizades que ela tem, a bênção do Senhor, que ela seja luz, Deus, que a luz de Cristo brilhe na vida da Esther e possa se espalhar por todas as pessoas que estão à sua volta. Deus, que ela possa exalar o bom perfume de Cristo. Nós declaramos como igreja o nosso amor pela vida dela, nossa aliança, e a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida, Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, Esther, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós amamos você em nome de Jesus. Estenda sua mão aos céus. Pai, nós somos benditos ao chegar até aqui, benditos ao nos conectarmos na nossa casa, na igreja online, e seremos benditos, Senhor amado, nesta semana. Nos leve em segurança para o nosso lar, fica conosco na nossa casa, que esta semana seja uma semana de bênção, de milagre. Abençoamos, Pai amado, a vida daquelas que estão gestantes, abençoamos a vida dos nossos pequeninos, abençoamos os empresários, aqueles que estão procurando uma oportunidade profissional. Abra as portas, Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre esta semana. Abençoamos o apóstolo Joel, a nossa liderança como igreja metodista renovada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu te amo em Jesus.